Capítulo 17. No dia seguinte, Elizabeth contou a Jane o que se passara entre Sr. Wickham e ela. Jane escutou com espanto e preocupação. Não conseguia acreditar que Sr. Darcy fosse tão indigno da consideração do Sr. Bingley. Não era, porém, da sua natureza questionar a veracidade de um rapaz de aspecto tão elegante como Wickham. A possibilidade de ele ter passado por tais humilhações já era o bastante para despertar todos os seus mais ternos sentimentos. E mais nada restava fazer, portanto, senão ter uma boa opinião dos dois, defender a conduta de cada um deles e taxar de acidente ou engano o que não pudesse ser assim explicado. Aposto que ambos, disse ela, foram enganados de um jeito ou de outro, e sobre isso não podemos ter nenhuma ideia. Pessoas mal intencionadas talvez tenham caluniado um para o outro. Em suma, é impossível imaginarmos as coisas ou circunstâncias que os tenham separado, sem que nenhum nem o outro seja culpado. Isso mesmo. E agora, minha querida Jane, o que você tem a dizer a respeito das pessoas mal intencionadas que provavelmente estavam envolvidas no caso? Arrume uma desculpa para elas também, ou seremos obrigados a pensar mal de alguém. Ria quanto quiser, mas não vai rir mais da minha opinião. Minha caríssima Lizzie, veja sob que desgraciosa luz Sr. Darcy é posto, maltratado assim o xodó de seu pai, que prometera sustentá-lo. Isso é impossível. Nenhum homem com algum coração, nenhum homem com algum valor pelo caráter seria capaz disso. É possível que os amigos mais íntimos estejam tão enganados a respeito dele? Isso? Não. Acho mais fácil acreditar que Sr. Bingley tenha sido iludido do que crer que Sr. Wickham pudesse inventar uma história com a que me contou a noite passada, com nomes, fatos, tudo mencionado, sem nada esconder. Se não é assim, cabe ao Sr. Darcy provar o contrário. Além disso, havia sinceridade nos olhos dele. Isso é duro mesmo, e angustiante. Não sabemos o que pensar, perdão, mas sabemos exatamente o que pensar. Jane, porém, só tinha certeza de uma coisa, que Sr. Bingley, na hipótese de ter sido iludido, sofreria muito quando o caso se tornasse público. As duas moças foram chamadas do jardim, onde essa conversa se desenrolava, pela chegada das próprias pessoas sobre as quais falavam. Sr. Bingley e suas irmãs vieram convidá-las pessoalmente para o tão esperado baile de Netherfield, marcado para a próxima terça-feira. As duas damas estavam muito contentes por rever a querida amiga. Disseram que havia séculos que não se viam e perguntavam várias vezes como vinha passado desde que se separaram. Ao resto da família deram pouca atenção, evitando ao máximo a senhora Bennet, pouco se dirigindo a Elizabeth e nunca às outras. Logo surpreendeu o irmão e saindo correndo como se estivessem impacientes para fugir das cortesias da senhora Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield era extremamente agradável a todas as mulheres da família. Senhora Bennet, preferindo pensar que o baile era dado em honra à sua filha mais velha, sentiu-se particularmente lisonjeada por receber o convite do Sr. Bingley em pessoa, e não por meio de um cartão. Jane pôs-se a imaginar uma noite deliciosa na companhia de duas amigas e com a atenção do irmão delas. E Elizabeth pensou com prazer em dançar bastante com o Sr. Wickham e em ver a confirmação de tudo no aspecto e no comportamento do Sr. Darcy. A felicidade antecipada por Catherine e Lydia dependia menos de algum fato específico ou de alguma pessoa determinada, pois, embora as duas, como Elizabeth, planejassem dançar metade da noite com o Sr. Wickham, ele não era de modo algum o único par que podiam satisfazê-los. Afinal, baile é baile, e até mesmo Mary garantiu à família que a perspectiva da festa não lhe era desagradável. Enquanto eu puder ter as manhãs só para mim, disse ela, já é o bastante. Não era um sacrifício participar ocasionalmente de alguma festa. A sociedade exige algo de todos nós, e eu me incluo entre aqueles que julgam os intervalos de recreio e diversão desejáveis para todos. A animação de Elizabeth era tamanha que, embora não costumasse falar nada além do necessário com o Sr. Collins, não conseguiu deixar de lhe contar se pretendia aceitar o conselho do Sr. Bingley, e, em caso afirmativo, se julgaria correto participar da diversão do baile. Ficou um tanto surpresa ao descobrir que ele não tinha nenhum escrúpulo quanto a isso, e estava muito longe de temer uma admoestação do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh por entregar-se à dança.
Garanto-lhe que absolutamente não compartilho a opinião, disse ele, de que um baile desse tipo, oferecido por um jovem de caráter a pessoas responsáveis, possa predispor ao mal, e eu tão longe de opor-me à dança, que espero ser honrado com a mão de todas as minhas garbosas primas, durante o sarau, e aproveito a ocasião para solicitar a sua, senhorita Elizabeth, para as 2 primeiras danças em especial, que confio minha prima Jane atribuo à causa justa, e não a algum desrespeito por ela. Elizabeth sentiu encurralada. Pelos seus planos, aquelas eram precisamente as danças que esperava ser convidada pelo Sr. Wickham, e ter no lugar dele Sr. Collins. Sua vivacidade nunca se manifestara mais fora de hora. Não havia, porém, nenhuma saída. A alegria do Sr. Wickham e a dela mesma foram obrigadas a sofrer um pequeno atraso. E a proposta do Sr. Collins foi aceita com a máxima graça que ela pôde exprimir. Tão pouco lhe agradou a galanteria dele, por sugerir algo mais. Ocorreu-lhes agora que ela fora eleita dentre as irmãs como a que merecia ser a dona de casa da residência paroquial de Hunsford, e ajudara a formar uma mesa de jogo de quadrille em Rosings, na ausência de visitantes mais qualificados. A ideia logo passou a ser uma certeza, quando, observando as gentilezas de cada vez mais voltadas a si, e ouviu frequentemente tentativas de elogio sobre sua inteligência e vivacidade. Embora mais pasma do que satisfeita com os efeitos de seus próprios encantos, não demorou muito para que sua mãe lhe desse a entender que a probabilidade de tal casamento era extremamente agradável a ela. Elizabeth, porém, preferiu não aproveitar a oportunidade, sabedora de que qualquer resposta poderia dar lugar a uma discussão séria. Sr. Collins talvez nunca fizesse a proposta de casamento, e até que a fizesse era inútil brigar por causa disso. Se não houvesse os preparativos e as conversas sobre o baile de Netherfield, as mais moças das senhoritas Bennet estariam àquela altura em estado lastimável, pois do dia do convite até o dia do baile choveu tanto que não puderam caminhar até Melrington nenhuma vez. Sem tia, sem oficiais, sem mexericos, até os sapatos de baile tiveram de ser comprados por intermediários. A própria Elizabeth pôs à prova sua paciência com o mau tempo, que suspendeu completamente os progressos em sua relação com o Sr. Wickham, e nada, a não ser um baile na terça-feira, poderia ter feito a sexta, o sábado, o domingo e a segunda serem insuportáveis para Kitty e Lydia.